Olá, pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Vamos iniciar a nossa aula aqui, nossa conferência online semanal, apresentando um conteúdo que nem sempre a gente vem discutindo aqui, mas é um tema muito conectado à programação de vida, programação existencial, que retrata a questão da carreira profissional e as escolhas correlatas na vida de todas as pessoas, né? Quero dar as boas-vindas a vocês. Eu sou o professor Caio Polizel, e todas as semanas, todos os sábados, vocês que nos acompanham já podem, já sabem, né, que nós temos das 15h30 às 16h30 estas conferências, sempre com algum tema conectado à programação de vida, programação existencial. Então, fiquem muito à vontade a qualquer momento para fazer as suas perguntas, questionamentos sobre o tema. Nós vamos fazer toda uma contextualização inicial aqui, teremos alguns slides a serem seguidos, e aí vocês, à medida que tiverem dúvidas, coloquem aí na tela suas dúvidas, que aí eu vou adentrando no conteúdo, tirando qualquer dúvida necessária, ok? Então, vamos lá, nosso tema de hoje é a escolha profissional e a vida pessoal. Nós sempre iniciamos com uma fala específica, para avançar aqui o slide, deixa eu ver se está na minha mão aqui. Nós sempre iniciamos com uma explicação aqui, um pouco de qual a instituição promotora desta atividade, que é a Apex. A Apex é uma instituição sem fins lucrativos, está aí, é uma instituição que tem como base a conscienciologia. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a conscienciologia, para dar só essa visão de conjunto para vocês. Uma instituição, então, sem fins lucrativos, com base no voluntariado, não tem nenhuma conotação mística, religiosa, político-partidária. É uma instituição que vem promovendo uma série de debates, pesquisando muito a questão da educação sobre o propósito de vida, sobre a evolução pessoal e grupal, e sim com um paradigma específico que nós chamamos do paradigma consciencial, ok? Então, o que é a conscienciologia? Só para fazer um alinhamento com todos, não sei se vocês todos já conhecem a temática. Então, aqui como definição, né, é a ciência que estuda a consciência, o ser, o ego, a alma, o self, os princípios inteligentes e suas diversas formas de manifestação. Então, a consciência é você, todo ser autoconsciente que se manifesta em diversas dimensões, e aí a gente fala um pouco sobre isso para facilitar o entendimento. Tem aí a definição do latim, de conscientia, com conhecimento, o estudo, né, essa logia, o estudo da própria consciência. Então, é uma pesquisa do indivíduo de um modo mais abrangente, de uma abrangência máxima, com todos os seus instrumentos de manifestação, em todas as dimensões, com todas as energias. Todos nós percebemos as energias invariavelmente, alguns com uma percepção maior, outros não, mas toda vez que a gente adentra em um ambiente, que interagimos com pessoas, existe troca energética. E a gente pode ir desenvolvendo cada vez mais a capacidade desses atributos, investigando além do que a ciência atual, né, a ciência moderna, traz de informação, com um olhar que vai além disso. Essa é a visão da ciência conscienciologia. E nós gostamos sempre de trazer o princípio da descrença. Eu vou trazer vários exemplos, várias considerações que são da minha realidade. E nós utilizamos aqui na conscienciologia esse princípio como algo basilar, que é: não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nessa palestra. Experimente, tenha suas experiências pessoais. A ideia aqui é que cada um de vocês que estão aqui me escutando, que possam ter uma troca, ter uma compreensão, que de fato tenha vivência por trás dela. Porque senão é simplesmente mais uma teoria sendo apresentada. E a ideia do princípio da descrença é: escute isso que está sendo trazido, reflita se isso faz sentido e dê uma aplicação para este contexto, ok? Então, essas são as bases iniciais. E ainda para facilitar, nós trazemos os 4 pilares principais da conscienciologia, que é uma questão, e vocês vão ver que eu utilizo algumas palavras aqui, que são os neologismos, algumas palavras diferentes, que quando você tem uma construção de uma neociência, está propondo algo, ele vem com algumas palavras, né, a ideia é vir com algumas palavras que tirem qualquer ranço de passado e tragam uma nova visão para essa neociência. Então, a holossomática
é a questão da interação com um conjunto de veículos de manifestação, saindo um pouco apenas desse corpo físico nosso, para ter uma percepção energética, para ter uma percepção emocional, uma percepção intelectual sobre todos os aspectos. E é por isso que a gente começa a ter uma abrangência um pouco maior. Assim como o segundo item, que é a bioenergética. Temos uma interação energética constante, independente da vontade, aquilo que eu acabei de falar para vocês. A troca energética, quando você entra em um ambiente, você percebe, poxa, o ambiente está carregado, ou depois que eu falei com certa pessoa, eu senti tive tal percepção, isso tem muito dessa conexão com a realidade bioenergética, que é um outro pilar que nós utilizamos. A multidimensionalidade, que é a nossa manifestação em diferentes dimensões, não apenas nessa física, aquelas percepções que nós temos, que algo, aqueles insights que muitas vezes surgem, é uma percepção multidimensional e a gente fala ao longo da nossa conversa. E temos o quarto pilar, que é o contexto pluriexistencial. Nós somos consciências milenares, já tivemos diversas vidas e somos impactados sobre isso. Por isso que a gente muitas vezes tem um traço, alguma habilidade muito bem desenvolvida e que nesta vida nós não tivemos ensinamentos sobre aquele tema. E a gente vem com uma habilidade muito grande. A nossa grande reflexão aqui é trazer um pouco do aspecto não de dom, e sim de algo que possa ter sido aprendido em outras vidas e que você traz para essa sua realidade. Mas, como eu disse antes, princípio da descrença. Não acredite e coloque em prática todos esses temas que eu estiver apresentando aqui para vocês. Então, vamos entrar agora no nosso tema. A ideia aqui são esses dois aspectos principais. Com que você melhore ou realinhe suas escolhas profissionais com base em seus propósitos. A gente vai falar muito aqui, e a Apex, que é a instituição promotora deste evento, ela trabalha muito com o propósito de vida, com o projeto existencial, com a programação existencial. Vocês vão escutar eu falar algumas vezes a palavra proexis, que é uma contração da palavra programação existencial. E o grande desafio que temos aqui na nossa conversa é que você, cada um dos que estão aqui me ouvindo, que pare para refletir sobre os seus propósitos, sobre a sua programação de vida. E aí você pode, de alguma maneira, com algumas técnicas e um pouco daquilo que nós vamos discutir, pensar sobre os seus objetivos pessoais, os seus objetivos de vida para os próximos anos, para aquilo que vem pela frente. Então, esses são dois grandes aspectos que resumem um pouco daquilo que nós vamos conversar ao longo dessa 1 hora de papo que teremos. Vamos, então, falar de basicamente esses 4 pontos. O último ponto eu já falei um pouco das relações com a ciência e conscienciologia. Mas para que nós estamos falando desse tema? Conectando com o conhecimento, com o autoconhecimento, como é que esse autoconhecimento impulsiona a sua carreira. Então, se eu tenho uma realidade única, se eu tenho uma abrangência maior que eu poderia utilizar com base nessa visão da conscienciologia, como que eu posso parar, refletir, fazer um levantamento dos meus traços, das minhas potencialidades e isso impulsionar a minha carreira? É um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar da potencialidade pessoal, desses traços força, daquilo que você tem chave, que tem de potencialidade versus a escolha profissional. Como que eu aplico a minha potencialidade naquilo que eu fiz de escolha profissional? Esse é o segundo ponto que nós vamos discutir. E aí nós vamos trazer aqui alguns indicadores de acerto na decisão da profissão ou como que eu posso fazer um reencaminhamento. São os 4 temas que nós vamos tratar ali ao longo dessa conversa. E para a gente falar disso, quando nós abrangemos essa pergunta aqui, esse item do autoconhecimento empurrando a carreira, fica bem fácil de entender quando nós utilizamos essa interseção, que nós chamamos de uma interseção dos aspectos dos seus propósitos, que nós estamos chamando de proexis aí, como eu disse antes, da programação existencial, da sua programação de vida, que ela envolve 2 grandes pontos: as suas características e as necessidades evolutivas. Então, vamos parar aqui e pensar o seguinte: na escolha da carreira profissional, é muito importante que você pare para pensar sobre as necessidades do mundo, sobre as necessidades evolutivas. Por quê?
Porque aquilo que lhe move, aquilo que lhe impulsiona, elas fazem parte de um aspecto que é necessidade do mundo. Então, vamos supor, você que está aí e que sempre se motivou a fazer um trabalho na área da saúde, trabalhar como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, como educador físico, seja lá qual for a atividade que te move no mundo para você atender às necessidades que existem. Ou você pode sempre que desde cedo você parou para pensar sobre a fome no mundo. Ou, de repente, você sempre olhou e falou assim, puxa, eu gostaria muito de trabalhar na ONU. Esses aspectos todos têm a ver com as necessidades que você vislumbrou no mundo e que você olha para aquilo e você fala, puxa, eu gostaria de me envolver nessa realidade. Quando você olha para alguém sendo maltratado, as minorias maltratadas, e você fala, puxa, eu gostaria muito de apoiar as mulheres, de apoiar aquelas pessoas que são minorias, eu me motivaria muito para atender essa necessidade do mundo. Estamos aqui mapeando uma parte dessa interseção. Por quê? Porque quando você começar a identificar aquilo que lhe incomoda no mundo, que lhe move, e quando você olhar para o outro lado, que são as características pessoais, o aspecto em azul, você vai começar a perceber que, se você entrar na autopesquisa e começar a compreender o que é talento seu, o que é um traço, uma potencialidade, um traço força seu, e o que disso ajuda a atender as necessidades do mundo, a probabilidade que você comece a encaixar, e aí por isso que nós falamos de uma interseção, esses dois círculos vão se cobrindo. Por quê? Eu olho para o mundo e vejo necessidades a serem atendidas, e no contraponto, eu tenho características pessoais que podem ajudar nesse aspecto. Pensar uma profissão, pensar uma atuação no dia a dia, onde alinha aquilo que você tem de potencialidade com aquilo que você olha e se verifica capaz de ajudar a resolver, você com certeza estará alinhando os seus propósitos pessoais com a sua carreira, com a sua profissão. Então, o primeiro passo, quando a gente começa a falar dos aspectos da autopesquisa, é aprofundar naquilo que é você, naquilo que você, e aí por isso que é interessante, eu gosto muito do aspecto da conscienciologia, porque ela dá essa visão de uma autopesquisa. Você pesquisando você mesmo. Você entendendo aquilo que é traço de personalidade, aquilo que você gosta e o que você não gosta, aquilo que você gosta e faz e aquilo que você gosta e não faz. Estes aspectos, eles precisam vir para a mesa no momento de uma busca maior para a assertividade profissional, para a assertividade de carreira. Porque se fizermos um mapeamento aqui, hoje a vida dura muito mais do que isso, mas se fizéssemos um mapeamento aqui de uma vida de 70 anos, a divisão é mais ou menos assim. 1/3 dessa parte da vida eu acabo investindo dormindo. 1/3 dessa parte de vida eu acabo investindo trabalhando. E 1/3 dessa parte de vida são as outras atividades que eu acabo desenvolvendo. Se 1/3 dela é trabalhando, desenvolvendo a minha carreira profissional, eu deveria optar por algo que me satisfaz, que me traz motivação. E não para algo que não me traz um pingo de motivação, que não me traz nenhuma satisfação pessoal. Por isso que eu invisto, inclusive, um pouco mais de tempo para discutir esse nosso slide, porque se eu começar a olhar para o mundo, aquilo que me movimenta, aquilo que eu gostaria de ajudar, e começar a identificar na minha personalidade o que é uma característica que eu já tenho, a probabilidade é que esse 1/3 da minha vida, ele seja muito mais proveitoso, feliz, que eu tenha muito mais motivação para atuar. Não vou entrar naquele contexto onde eu acordo de manhã e penso, puxa, mais um dia de trabalho. Não. A sua carreira, ela tem que ser tão motivadora que ela envolve o que nós chamamos aqui de um trinômio: motivação, trabalho e lazer. Quando eu estou trabalhando, existe motivação e é como se fosse um lazer. Eu estou aprendendo, eu estou trocando informações. Por quê? Porque atendo às necessidades e tenho essa potencialidade. E aí eu tenho o que nós estamos chamando de interseção. Mas para facilitar um pouco o entendimento dessa interseção da programação existencial, da Proexis, eu trago dois
cotejos, novamente, que tem a ver com as necessidades evolutivas e com as características da consciência. Então vamos lá. Um levantamento que você aí que está me ouvindo poderia parar e fazer é o que te motiva de fato? O que te faz, eu costumo usar um exemplo, que é o que te faz levantar da cama logo cedo, às 3 da manhã, para pegar um voo, para pegar um ônibus, para ir para o trabalho, e te mantém motivado, você não acorda triste, desmotivado para fazer aquela atividade. Você vai, você acorda cedo, você dormiu tarde, mas aquilo é tão motivador que você, independente de qual horário estiver, você fará aquilo com muita motivação. Esse é o primeiro ponto da intercessão que vale a pena fazer um levantamento. Então, elenque, depois que vocês acabarem aqui a nossa conversa, elenque 5 grandes motivações que você tem ao longo do dia a dia. Aquilo que você já acordou cedo, que você já se motivou muito a desenvolver. Segundo ponto, traços pessoais. O que é um traço positivo seu traço força? A gente costuma chamar aqui de trafor, é o traço força, a sua potencialidade. Aquele traço que você tem, que quando algo acontece, você levanta a mão e fala, não, isso daqui eu sou bom, isso eu conheço, isso eu posso me disponibilizar para fazer. Estamos falando aqui de potencialidade. Seja criatividade, seja a assistência, você é uma pessoa muito assistencial, seja você tem uma memória muito boa, esse é um traço que você tem. Você é uma pessoa... Pense em tudo aquilo que é um traço de personalidade seu, que é um traço pessoal e que ele é bom, que você é forte. Esse é um aspecto fundamental para você tentar entender essa interseção que nós estamos falando. Um outro ponto que você poderia fazer, e aí eu faço aqui o desafio para você, além das 5 motivações que você tem, fazer um levantamento de pelo menos 5 traços, força, 5 potencialidades, eu faço um desafio para você parar e pensar sobre as suas ideias inatas. Aquelas ideias que desde criança você olhava e falava assim, puxa, eu gostaria de ser enfermeiro, eu gostaria de ser um navegador, para visitar as mais diversas comunidades pelo mundo, ajudando. Eu gostaria de atuar em um contexto de imprensa para levar maior informação para uma quantidade de pessoas. Essas ideias inatas, elas têm uma força muito grande. Por quê? Porque muitas vezes a gente já veio para esta vida para desenvolver algo. E esse algo tem muito a ver com essas ideias inatas. Então vejam, eu estou aqui fazendo uma provocação para você, e de novo, não acredite em nada, faça, coloque em prática esse desafio que eu estou colocando, para que você levante o que te motiva, os seus traços e aquilo que é a ideia inata. E aí, depois que você fez esses levantamentos, você pode fazer mais duas identificações. Estamos falando em autoconhecimento até aqui. Você pode fazer um levantamento dos seus aportes, aquilo que foi recebido ao longo da vida. Podem ser amizades, pode ser um livro, pode ser um afeto de alguém, pode ser um estudo, pode ser um curso que você fez, pode ser uma família bem estruturada que você recebeu. Isso você vai mapear no critério de aportes existenciais. Vamos supor que alguém, em algum momento, te deu um livro e depois que você leu esse livro, mudou a vida. Ou você teve um amigo, um avô, um parente que, depois de uma boa conversa com essa pessoa, você se motivou a fazer um curso na faculdade, um curso livre para se desenvolver em uma área. Essa pessoa, esse livro, alguém te pagou uma viagem e essa viagem te abriu a cabeça, você teve uma informação diferenciada, isso pode ser cadastrado como um aporte. Então, é mais uma forma de autoconhecimento. E, por fim, na área do autoconhecimento, busque entender as suas autotendências. Você tem uma tendência mais para a arte, mais para a comunicação, mais para o estudo, você é alguém mais político, mais filosófico. Quem é você? Que tipo de tendência você mesmo tem? Ou seja, que tipo de autotendência prevalece no seu cotidiano? Vejam, são 5 pontos simples que, se você fizer para cada um desses itens um mapeamento, garanto que você vai se conhecer muito mais do que você entrou nesta palestra
antes de se compreender melhor. Não estou falando nenhuma novidade aqui, estou simplesmente trazendo uma informação que vai possibilitar que você faça um automapeamento. Um mapeamento das suas motivações, um mapeamento daquilo que você tem de potencialidade, daquilo que desde a infância você fazia, dos aportes que você recebeu e do que já é tendência sua. E aí a gente mapeou um lado daquela interseção, daquele círculo. O outro círculo, ele envolve a compreensão daquilo que é necessidade externa. O que mais lhe incomoda no mundo, o que te move, contextos em que você se envolve. Então, vamos supor, poxa, engraçado que nesse momento de vida, eu sempre me envolvi em uma realidade de melhorar a educação. Vou dar um exemplo meu, eu trabalho nesse tema da educação, e aí vem um pouco de ideia inata, desde a minha juventude ali, eu sempre falei que eu gostaria de ministrar aulas, de trazer alguma informação. Essas informações, elas possibilitam que você compreenda melhor o que já vem de característica pessoal. Então, pense, aquilo que você vem se envolvendo, aquilo que mais lhe incomoda, aquilo que lhe move, é peça-chave para você escolher os seus próximos passos de vida e, inclusive, profissão, reposicionamento de carreira. Isso tudo é fundamental fazer análise. Temos ali uma pergunta da Cristiane, da Cristina. Entrei agora na palestra, vai ter algum curso sobre esta temática? Sim, Cristina. No final nós vamos até falar, para quem quiser aprofundar nesse tema, teremos um curso, sim, que é disponibilizado pela Apex, que fala um pouco mais sobre esses temas. Mas, para quem tiver interesse em aprofundar. Quem não tiver, sairá aqui com um conteúdo que já pode fazer um mapeamento mesmo sem fazer nenhum curso, ok? Mas, ficando até o final, eu falo um pouco mais dessa oportunidade. Avançando um pouco aqui, nós temos a interseção da Proexis, e é fundamental, quando você compreender essa interseção, então vamos voltar. Eu tenho ali essas características pessoais e as necessidades evolutivas, mas nada acontecerá se eu não me mobilizar. Se eu não for líder das minhas escolhas, se eu não olhar para aquilo que faz sentido, de onde eu estou, para onde eu vou e como eu farei esse caminho. Que é o que eu estou chamando aqui de autoliderança, que é a capacidade de conduzir a si mesmo até o alcance dos seus propósitos pessoais. Uma vez que você fez esse mapeamento que eu lhe proporcionei, que eu lhe provoquei aqui um pouco antes, fez um levantamento sobre as suas características pessoais, fez um levantamento sobre o que lhe move, entender como é e quão distante você está da aplicação das suas características em algo que lhe move, fazer essa transição só existe uma forma, é você arregaçando a manga e sendo líder para conduzir você de um lado até aquilo que é um propósito para você, que faz sentido para você. Então, fica como autoprescrição alguns pontos que eu trago aqui. Ter disponibilidade pessoal é a primeira. Sair, quem é que vai se retirar da cama para fazer essa condução de onde você está para onde você quer chegar, precisa de disponibilidade. Não ache que alguém fará por você. Precisa da sua vontade, precisa de você querer se movimentar para lá. Precisa, no segundo ponto, que é uma segunda prescrição, de lucidez e discernimento. Fique lúcido, fique atento, coloque discernimento no seu cotidiano para pensar o que faz mais sentido e o que faz menos sentido. Por exemplo, às vezes eu tenho está ali no convívio e interrelações, eu tenho um convívio com pessoas que não me levam com uma promoção tão rápida, com um aspecto tão rápido aonde eu desejo chegar. Será que eu deveria manter uma amizade tão constante com essas pessoas? Ou eu poderia fazer uma escolha diferente e fazer uma mudança sobre isso? Escolher um convívio com outras pessoas, mudar as minhas amizades, porque essas novas amizades me trarão aspectos diferenciados, novos horizontes. Fica aí uma prescrição também. O terceiro ponto, autocontrole e estabilidade emocional. De nada adianta, e pensem, prestem atenção, de nada adianta eu desenvolver uma série de competências técnicas se eu não desenvolver uma estabilidade mínima emocional, um autocontrole.
Isso nas empresas, aqueles que têm acompanhado a questão profissional, fazendo só esse recorte profissional, é o que as empresas estão mais buscando. Porque a competência técnica se desenvolve com uma facilidade muito maior do que uma competência emocional. Conseguir alguém com autocontrole, com estabilidade emocional, nos dias de hoje, com a diversidade que temos, com tudo que o mundo é tão rápido, conseguir pessoas com estabilidade emocional é uma característica muito procurada. E que faz bem não só para a empresa que está lá, mas para você como indivíduo. Uma pessoa mais estável, que tem que prepondera discernimento, controle, ela avança muito mais rápido. Então fica aqui mais uma autoprescrição, mais uma prescrição minha para vocês. Relacionamentos afetivos saudáveis. Manter um relacionamento afetivo positivo, tem ganho, porque às vezes a gente está no início de um relacionamento, não é o meu caso, eu tenho vários anos com a minha parceira, mas às vezes a gente está no início de um relacionamento e aquele relacionamento já não está iniciando de uma forma saudável. Não invista em um relacionamento que não está saudável. Invista, sim, naquilo que os ganhos, que o saldo tem sido positivo. E isso é prescrição, porque uma pessoa que estará do seu lado nas inter-relações vai lhe acelerar ou lhe atrasar o processo evolutivo. Então, faça uma escolha positiva. Assim como, no meu caso, que estou há muito tempo, eu sempre tenho que olhar se o meu relacionamento de tempo ele está saudável e fazer as modificações para que ele sempre fique da melhor forma. É uma prescrição. Buscar ter, naquilo tudo que você faz, força presencial. Naquele momento onde você chega em um ambiente para falar sobre um tema específico, que você mostre o seu conhecimento, mostre a sua força presencial, chegue, como a gente costuma brincar, chegue chegando nos ambientes. Traga o seu ponto de vista, comente, isso lhe dá uma força presencial muito grande e um respeito dos outros, um hétero-respeito. Então, isso ajuda muito em uma decisão profissional, em um encaminhamento de carreira, você atuar com força presencial. Aglutine pessoas, envolva pessoas para um projeto em comum, para aquele seu projeto. Vamos supor que algo que move é ajudar as pessoas a eliminar a fome no mundo. Quais são as pessoas do seu entorno que você tem em relacionamento que podem te ajudar a alcançar isso? Quantas pessoas você pode ajudar a atingir melhor esses resultados? Quem está ali do seu lado e que você pode olhar para essa pessoa, motivá-la para que ela faça parte do seu projeto. E sempre desenvolva a intelectualidade, porque é estudando mais, compreendendo mais, que você terá uma facilidade maior de conduzir de onde você está para onde você deseja chegar. Volto a falar, autoliderança, uma autocompreensão da sua realidade, daquilo que lhe move e como você poderia fazer essa transição. Então, esses são os pontos principais de autoprescrição que fazem um caminhar entre a característica pessoal e a necessidade evolutiva com que ela se aproxime, que essa interseção seja melhor alcançada, com uma rapidez maior. Então, esse fica aqui um desafio. Agora vamos falar um pouco da carreira profissional e a escolha da carreira profissional. Eu peguei emprestado de um verbete da professora Sandra Tornieri, que é uma das autoras aqui da Conscienciologia, que fala muito sobre esse tema, que é o tema escolha da carreira profissional. Esse tema da escolha da carreira profissional, a professora Sandra já escreveu um verbete sobre esse conteúdo, e ela fala o seguinte: vejam na definologia ali logo em cima. A escolha da carreira profissional é o ato de... O que está acontecendo ali? De decidir, está coberto, é o ato de decidir qual profissão optará de modo prioritário. Então, veja, eu preciso ter uma decisão e vou ter uma opção de modo prioritário. É um momento evolutivo crítico, então seja na decisão de hoje e numa mudança de carreira, sempre que estamos falando de carreira profissional é decisão crítica. Você pode ter 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 ou 50 anos, uma escolha.
de mudança profissional ou a escolha da sua primeira profissão, da sua carreira, é sempre um momento crítico. Por isso que eu comecei a falar tudo, antes de entrar nesse tema, daquilo que lhe move, daquilo que é característica sua. Porque se é um momento crítico, não errar por você conhecer aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, é estratégico. Então, veja, por quê? Porque é um momento crítico e é um fator determinante no quê? Na sua independência financeira, na sua identidade laboral, aquilo que vai marcar para os outros e que tem conexão com aquilo que eu falei antes, da sua força presencial. Quando você entra em um lugar e você deixou forte essa escolha de carreira, está alinhado com os seus traços, com aquilo que lhe move, a percepção de uma identidade laboral, ela é imediata. São aquelas pessoas que começam a conversar um pouco com você e quando você fala que você atua naquela profissão, que a sua carreira está sendo desenvolvida em tal aspecto, ela fala, puxa, eu logo imaginei que você atuava com isso, pelo seu jeito. Quando a pessoa fala isso, pelo seu jeito, ela está retratando o quê? Ela está retratando a sua identidade laboral, a sua identidade, a sua força presencial sobre um aspecto específico. Então, além disso, ele determina as companhias de trabalho e a realização produtiva da sua programação existencial, dos seus propósitos assistenciais. E se a gente puder atrelar uma palavra a mais, vamos atrelar o interassistencial. É a assistência interpessoas. Quanto mais eu conseguir atuar profissionalmente, ajudando pessoas, maior será o nível de motivação, maior será o alcance e a eficiência com que eu vou conseguir ajudar, motivar os outros para que as pessoas façam aquilo que elas deveriam estar fazendo. Então, veja, a escolha da carreira, ela precisa ser muito bem pensada. E aí eu vou falar aqui de 5 competências e depois nós vamos avançar para um conjunto de características que são fundamentais a serem olhadas na escolha profissional. Então, veja, 5 competências normalmente procuradas pelas empresas. Primeiro, e aí faça mais um desafio aqui para cada um que está me ouvindo. Coloque uma nota de 1 até 5, nem vou no 10, de 1 até 5, para como que está a sua competência para cada uma dessas 5. Então, vamos ver quanto à sua proatividade, a atitude de cuidar da própria carreira, de buscar resultados e assumir novas responsabilidades. Você é uma pessoa de 1 a 5 que poderia se colocar com que gradação de nota no item proatividade? Você, de fato, cuida da própria carreira? Você busca resultados? Você assume responsabilidades? Quanto mais próximo de ter um aspecto positivo nisso tudo, mais próximo do 5, quanto menos você tiver como atender a proatividade, mais próximo do 1. Segundo ponto, disposição. Atitude de descer do salto alto para aprender. Você é uma pessoa com disposição de tira o salto alto, desce ali e olha, peraí, eu quero aprender. Eu vou, como a gente disse também, vou amassar barro, eu vou sujar a mão para entender como é que isso funciona. Isso é disposição. Isso a maioria das empresas que estão buscando profissionais também buscam. Uma pessoa com boa proatividade e com disposição para aprender. Coloca aí uma nota de 1 a 5 também nesse seu questionário, nessa sua autoavaliação. Vejam, estou aqui trazendo mais uma ferramenta de autoconhecimento, para que você comece a olhar e comece a fazer as mudanças pessoais, que essas mudanças pessoais podem reverberar na percepção dos outros, daquelas pessoas que estão no nosso entorno. E por que não, se estamos falando de carreira profissional, por que não perceber sobre a sua própria realidade? Aprendizagem rápida. Então, é a atitude taquipsíquica, veja que tem um nome diferente aqui, já vou fazer a tradução simultânea, é uma atitude taquipsíquica na apreensão de novos conhecimentos. Então, existe uma pessoa que ela é bradipsíquica, ela é lenta, ela não é rápida, ela não é taquipsíquica. Quanto você é taquipsíquico, você é rápido para aprender novos conhecimentos. Essa é uma atitude, uma competência que está sendo muito procurada.
Então pense, na atuação que você estiver hoje, você tem uma boa desenvoltura para apreensão? E aí alguém pode me falar assim, Caio, mas eu não tenho facilidade para aprender rápido, com uma simples exposição. Ok, mas quando alguém fala alguma coisa, se você for para a internet, se você sair, descer do salto alto, colocar a mão na massa, você não aprende? Isso pode ser rápido. Isso pode ser de um dia para o outro, de uma semana para outra, você pode estar muito capacitado, independente da forma como você aprende. Então, a aprendizagem rápida, não estou falando aqui que quando acabar esta palestra, você tem que ter entendido tudo. A ideia é que você vá, ao longo do tempo, compreendendo da melhor forma como você funciona. E a quarta competência é a flexibilidade, a atitude de lidar bem com situações adversas e aceitar os desafios. Vejam, essa aceitação dos desafios e a adversidade, ela tem muito a ver com aquela questão emocional que eu falei antes. Porque situações adversas surgem a todo momento. Não vai ser sempre, como nós costumamos dizer, né, a maioria, um ditado popular, não será sempre mar de rosas. Nós teremos tempestades, nós teremos adversidades, e eu preciso saber que eu tenho que ter um nível de flexibilidade, de firmeza, mas flexível, para lidar com esta realidade. A gente usa muito como figura de linguagem o bambu. Ele é muito firme, mas se você verificar esse bambu numa ventania, ele vai para um lado e vai para o outro, ele é bem flexível. Então, posso aqui fazer a pergunta, quanto de competência bambu você tem? Quanto de flexibilidade para aceitar um novo desafio de uma ventania bem grande, compreender bem as situações, emocionalmente manter um mínimo de controle emocional e aí atuar de forma a tomar as decisões, a assumir, a ser proativo, a descer do pedestal e ir atuar, e por que não, o último item, a última competência, assumir responsabilidades, se comprometer com os projetos assumidos. Qualquer contexto que você estiver, precisará que você realmente pense se você está assumindo de fato as responsabilidades. Além de ser proativo, cuidando da própria carreira, buscando os resultados, aquilo que você foi proativo, você tem que ter iniciativa, desenvolvimento e acabativa. O grande desafio, muita gente tem muitas pessoas que são muito boas em iniciar, iniciativa, tem muitas ideias. Mas o desenvolvimento e a acabativa é um grande desafio para a maioria das pessoas. Fica aqui essa nota que você deveria dar para as 5 competências que eu apresentei. Pessoal, até aqui, alguma dúvida, algum ponto? Nós estamos num crescendo. Nós falamos de autoconhecimento, falamos dos aspectos principais do autoconhecimento, desta realidade entre características pessoais e necessidades, como nós poderíamos fazer uma interseção, avançamos com um conjunto de dados para facilitar o entendimento da interseção, falamos que não tem como a gente sair de um ponto para o outro sem um movimento próprio, sem autoliderança, e aí a gente adentrou na carreira e trouxemos 5 competências básicas. Falando em competências, expandindo um pouco, a gente gosta muito dos números correlacionados com os temas, nós trouxemos, e aí eu também, pegando um empréstimo ali do verbete da professora Sandra sobre a escolha de carreira profissional, eu trouxe aqui 22 critérios que otimizam a tomada de decisão quanto à carreira. E aí não precisamos usar esses critérios apenas com a carreira escolhida hoje, a carreira do jovem. É um reposicionamento de carreira também. E aí eu preciso olhar, por exemplo, para o primeiro item, abrangência. As oportunidades de trabalho oferecidas pela carreira. Qual é a abrangência desta carreira que eu vou escolher ou que eu vou fazer uma transição? Ela é uma carreira com boas oportunidades ou é uma carreira que é muito restrita? Uma carreira muito restrita, ou eu sou um profissional muito bom, que sei fazer muito bem aquilo, ou eu vou ter uma restrição muito grande. Vou dar um exemplo aqui bem que me ocorreu agora.
eu vou ser ourives, eu vou trabalhar com ouro. É fácil, muita gente que trabalha com esse tema? Não. Eu tenho que ter uma especialidade muito grande, porque é um trabalho que não oferece uma abrangência tão grande, diferente de uma questão administrativa. Uma questão administrativa tem em toda a empresa. A gente vai precisar de alguém desenvolvendo um trabalho administrativo. Então, eu preciso olhar se para aquilo que eu tenho interesse, que a minha autopesquisa mostrou que eu sou bom em fazer e que o mundo precisa daquilo, se existe uma abrangência para ser feita, ou se tiver uma abrangência menor, eu preciso mais ainda me especializar e me diferenciar. Os aportes, que nós já falamos, isso otimiza muito a tomada de decisão, entender aquilo que você veio recebendo ao longo da vida. A gente costuma falar muito aqui que os aportes, eles indicam o ofício. Então, vamos supor, aquela criança que desde cedo recebeu giz, recebeu livros e aquilo motivava muito, sobre Paulo Freire, sobre educadores de referência. Essa pessoa veio recebendo e aí, de repente, motiva muito ela a ministrar aula. O aporte que ela veio recebendo indicava já o que ela deveria fazer. Então, vale um aprofundamento sobre os aportes. A aprendizagem, a condição de aprendizado favorecida pela carreira. É muito mais motivador uma carreira que promove aprendizado. Então, busque, na carreira que você estiver, se manter aprendendo. Porque em toda carreira é possível que você aprenda a cada dia. E isso foi feita uma pesquisa muito grande, foi feita até uma pesquisa lá em Harvard, que traz o fato que um profissional que se mantém constantemente aprendendo, ele se mantém mais desenvolvendo certa atividade. Eu consigo reter mais o profissional na minha empresa se eu oferecer aprendizado para ele. Então, vamos aplicar o invertido. Quanto mais eu me motivar a aprender, quanto mais eu me desenvolver no aprendizado, mais motivado eu ficarei para desenvolver aquele tema que eu já percebi que eu tenho potencialidade, que eu gostaria de atender, por que não desenvolvê-lo? Atributos, então a identificação de quais atributos conscienciais serão desenvolvidos pelo exercício da profissão e do segmento de carreira. Quais atributos? O que vai ser desenvolvido ao eu colocar em prática essa carreira que eu estou escolhendo? É importante você pensar se esses atributos lhe motivam. Porque se esses atributos, aquilo que vai ser desenvolvido, vamos supor que você é uma pessoa muito detalhista. Então, você tem ali um traço força, uma potencialidade do detalhismo. Você olha, você é minucioso. E aí, você começa a mapear uma profissão que ela não pode ser detalhista, porque a atividade dela requer uma agilidade muito grande. E se aquilo lá estiver 51% desenvolvido, eu não preciso entrar no detalhe. Pense se essa atividade que você está escolhendo é a melhor para você. Porque você tem um atributo, você tem uma potencialidade do detalhismo. Se você for fazer, pode não ser a carreira, mas uma área dentro dessa profissão, uma atividade que você está pensando em seguir carreira naquela profissão, ela precisa ter um alinhamento muito grande com os seus atributos. Pessoal, tudo bem até aqui? Ninguém fez nenhuma pergunta, eu estou seguindo, ou todo mundo está entendendo muito bem, ou ninguém está entendendo nada. Essa é a minha preocupação aqui. Mas fiquem à vontade para fazer as suas perguntas aí para os esclarecimentos serem desenvolvidos. O autoconceito, o vislumbre de si mesmo no contexto da carreira. Olhe para aquela carreira, se projete ao longo do tempo e veja como que vai ser conceituado você, né? Como que você vai se perceber no contexto da carreira à medida que os anos vão passando. Você gostaria de dedicar 8 anos para uma atividade e se pensar daqui a 8 anos desenvolvendo aquilo? Como será que vai estar essa carreira lá para frente? E como você deseja estar até lá? Eu gostaria de seguir uma carreira na administração e me tornar um CEO, um presidente de uma empresa. Eu estou me vislumbrando ao longo do tempo. Isso faz sentido para mim? Esse tipo de pergunta é importante para pensar na otimização da tomada de decisão. Companhias, o perfil dos profissionais envolvidos na carreira, quem são as pessoas, como é o tipo de pessoa que atua ali. Vamos supor, a
gente tem aquela percepção de que das pessoas que trabalham com marketing, comunicação, elas são mais despachadas, elas têm um abertismo maior. E aí eu sou muito introspectivo. Será que atuar com marketing, comunicação, ou pelo menos em uma carreira específica da profissão atinente à área de marketing e comunicação, é mesmo o que eu deveria fazer? Se eu já me conheço, se eu já fiz uma autopesquisa, identifiquei que, olha, eu não sou extrovertido, não é essa a minha área, pode ser que eu tenha dificuldade. E aí lá na frente eu vou olhar e vou falar assim, puxa, escolhi a carreira equivocada, porque não tem a ver com os meus traços. Então, fica o desafio para você pensar sobre isso. As companhias, já falei, o contingenciamento, então o momento de vida, né, o momento, a situação em que estamos envolvidos, país, contexto de mundo, esse momento é propício para essa carreira. Puxa, eu sempre quis atuar na ONU. Olha, que momento ótimo, com os problemas das migrações entre países, eu me motivo muito para atuar com isso. Tem um momento muito alinhado com isso. Então, pense se no contingenciamento, se aquele momento de vida está propício para aquela função, ou se você pode escolher algo paralelo àquela realidade que também lhe motive e que tenha sentido para um momento evolutivo. Não que, às vezes, você está com uma situação, um contexto hoje, e que isso se finda em um ano, e você pode investir em uma carreira olhando para o futuro. Não é problema nenhum. Convergência. Então, a convergência da carreira com as áreas prioritárias da ProEx, aquilo que você tem potencialidade. Então, que tem a ver com os seus propósitos de vida, eu preciso ter o máximo de convergência possível. Convergência é um tema que é fundamental e que a gente discute muito no curso Autogestão Existencial, que é como que eu vou fazer uma convergência entre aquilo que eu estudo, aquilo que eu estou trabalhando, aí eu começo a ser voluntário em uma atividade, tem convergência entre tudo. Isso é importantíssimo, ter convergência, porque motiva mais. Eu estou estudando para a minha questão, para o meu desenvolvimento de estudo, ajuda profissionalmente, ajuda numa atividade de um trabalho voluntário que eu estou fazendo. Essa convergência é muito importante. Tem a questão da cosmoética, então é um calculismo cosmoético na escolha da carreira profissional. O que são essas duas palavras pouco conhecidas? Existe a ética e existe uma cosmoética, uma ética maior, de uma abrangência cósmica. Como que eu olho para essa convergência, para esse calculismo cosmoético? A atividade que eu estou escolhendo de carreira, ela é ética? Eu calculei esse calculismo cosmoético, eu parei para pensar, ou eu estou entrando numa profissão onde eu vou fazer algo, vou trabalhar com armas? Provavelmente, hoje, fazer uma escolha onde você vai trabalhar com a indústria armamentista não é um bom calculismo cosmoético. Você vai proporcionar, vai desenvolver algo para tirar vidas de outro, que, no fundo, uma arma tira a vida de outras pessoas. Então, pense se isso é um critério, se existe cosmoética, se existe ética nessa carreira que você está escolhendo. Especialidade, a identificação das especialidades relacionadas à carreira, e a evolução, a ocupação de vanguarda, se é algo que está na ponta, que tem um processo evolutivo. Quem tem estudado um pouco mais as carreiras do futuro, já pararam e já começaram a perceber que dentro de 5 anos, as carreiras que existem hoje, mais de 60% deixarão de existir. Nós vamos vivenciar uma mudança nas carreiras. Então, eu preciso olhar que a carreira que eu vou escolher hoje, a profissão que eu vou escolher hoje, ela tem que ter um processo de evolução. E eu preciso estar conectado a isso. Avançando aqui, e aí eu não vou fazer a leitura desses outros itens, eu vou deixar disponível aí para que vocês depois façam uma avaliação. Só vou ler os itens, os tópicos. Experiências, então, a acumulação de experiências em determinada área, que você busque um holopensene positivo na carreira. Então, é uma palavra importante de a gente explicar. Normalmente, a gente não pensa simplesmente de alguém ou sobre um tema. Todo pensamento, existe um sentimento, existe uma energia envolvida.
Então, se eu falar para você, pense na sua mãe, no seu pai, alguém que você gosta muito, vem um pensamento, vem uma emoção, vem um conjunto de informações. É importante que você perceba o conjunto de pensamentos, de sentimento e energia daquela carreira que você está escolhendo. É um lugar ativo? É um lugar que a energia é mais pesada? É lá mesmo que você gostaria de atuar? Tem que pensar sobre tudo isso. E aí, deixo aqui essa lista: holossoma, interassistência, interesses, liberdade. Esta carreira lhe dá liberdade de ação, você tem uma urgência, a necessidade do mercado de trabalho, mobilidade. Puxa, eu posso atuar em qualquer local, tem a ver com a liberdade. Eu posso atuar via internet nessa carreira que eu estou buscando. Poxa, não tem mais espaço e tempo. Eu posso estar aqui hoje, posso viajar lá para a Europa, morar 3 meses na Europa e meu trabalho continua acontecendo. Pense se você está buscando algo disso. Por isso que é importante o autoconhecimento. Que te dê segurança, o 20º item, que tenha tempo para você levar as coisas da sua vida direito, que você consiga desenvolver várias atividades. E isso tudo faz parte de um conjunto de reflexões que você precisa ter para responder essa pergunta que está ali na questionologia. Você já escolheu sua carreira profissional? Inclui variáveis, né? As variáveis evolutivas na tomada de decisão. Tem automotivação em imaginar-se trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante décadas nessa profissão? Isso é importantíssimo que você pare para refletir. Vou responder ali uma pergunta da Sônia. Caio, como podemos utilizar esses critérios, os 22, na nossa teática, né, na nossa teoria e prática, na nossa aplicação do dia a dia, de forma que a decisão pela escolha da profissão seja realizada naturalmente? Temos que utilizar todos os critérios? Não, Sônia, esse é um conjunto de critérios que facilitam. Então, veja, uma vez que você iniciou pela autorreflexão, pela autocompreensão, você precisa chancelar com alguns desses critérios, escolha 5 desses critérios e responda para ver se faz sentido, se isso tem alinhamento com essa escolha que você está fazendo. Aí vamos supor que os 5 não deram. Escolha mais 5. Se os 10 não deram, busque uma outra escolha, busque pensar em uma outra realidade para que você passe por essa reflexão, por esse entendimento, e aí sim você vai começar a ficar natural, começa a desenvolver naturalmente essa decisão, porque você começa a entender um pouco mais. E aí tem o item da vocação inata, herdada, de uma genética, de uma paragenética, como a gente fala aqui, nós usamos a realidade de múltiplas vidas. Às vezes eu venho com uma vocação, com uma habilidade que não é de hoje. Ela já veio herdada de um contexto do passado. Eu tenho uma habilidade que é muito boa. Poxa, por que eu vim com essa habilidade? Será que eu vim com essa habilidade para não fazer nada com ela? Ou ela tem uma boa aplicação, se ela tiver uma aplicação assistencial? Por que não procurar algo que tenha a ver com isso que eu já tenho habilidade? Então, esses são alguns pontos aí para vocês pensarem. Avançando um pouco aqui, é sempre importante vocês olharem, vejam que o 21º item, que é a disponibilidade para levar tudo direito, eu gosto de falar um pouco das áreas da vida. Veja, as áreas da vida é como se a gente tivesse um olhar para um equilíbrio entre todas essas áreas. Se conhecer, que é o primeiro ponto ali da intraconsciencialidade, ter uma compreensão da saúde, além da saúde física, da saúde emocional, da saúde da intelectualidade, da saúde energética. Eu posso olhar para isso tudo. Cuidar da profissão, cuidar das inter-relações, que é esse interconsciencialidade, cuidar das finanças, cuidar das percepções além do físico, aquelas percepções dos insights que surgem, é uma percepção que é extrafísica, cuidar de fazer assistência, de ajudar as pessoas do entorno, que isso volta para você como um resultado muito positivo. Então, pense como é que você leva direito todas essas áreas da sua vida. E aí, já chegando aqui mais para o final, eu trago um spoiler aqui, uma informação importante, que assim, nós estamos para lançar um
um livro que vai tratar de todo aspecto da autogestão existencial e que fala um pouco desses temas e que vai ter um capítulo da professora Sandra específico sobre a questão profissional, e ela traz aqui mais alguns facilitadores e dificultadores. Na verdade, no livro tem 13 itens, eu só trouxe aqui 6 itens para deixar vocês animados a pensar sobre esses itens. Então, eu tenho que sair do dificultador, que é a autoinsegurança, para o facilitador, que é a autoconfiança. Eu tenho que sair da preguiça de pensar para um autodidatismo efetivo. Eu tenho que sair da falta de priorização para um discernimento prioritário, para pensar o que é prioritário e o que não é. Eu tenho que sair da desorganização e migrar para a auto-organização. Sair do mau humor e ir para o bom humor. E parar de procrastinar, de empurrar as coisas para frente e ficar na indecisão, a decidofobia, e entrar para um binômio decisão e ação. Fazer, decidir e colocar em prática. Esses itens facilitam muito a escolha profissional. E tudo depende daquilo que a gente veio construindo até aqui. E aqui, avançando um pouco, tem perguntas aqui, né? Deixa eu ver. O Adriano Coelho fala, Caio, na dinâmica da vida, nem sempre escolhemos, muitas vezes as escolhas vão acontecendo. Como criar esse equilíbrio quando nem sempre as escolhas foram feitas com base nos critérios avaliados? Muito bom, Adriano. Essa é uma pergunta que tem a ver com esses aspectos da percepção do dia a dia. Porque, às vezes, a vida vai nos levando para lá. E aí, a pessoa, não adianta ela ficar brigando, entre aspas, né, discutindo, não, mas não era isso que eu estava querendo fazer nessa hora. Por que o universo está te trazendo para atuar daquela forma? O universo está te trazendo para desenvolver tais habilidades. Se você tem motivação para fazer aquilo, e se você tem um mínimo de conjunto de habilidades, invista naquilo, porque às vezes é aquilo que te faltava para dar a informação da sua atuação, de que é aquilo de fato que você deveria desenvolver. Então, eu costumo dizer que é muito importante a gente não discutir com o universo no sentido do que ele está me trazendo. Eu preciso pensar, se aquela atuação ela é assistencial, ela vai alcançar um número maior de pessoas e vai ajudar essas pessoas, por que não atuar naquilo? Agora, se o mundo está te levando para uma realidade onde tem belicismo, tem armamento, tem uma série de coisas que pode, ao invés de ajudar pessoas, prejudicar pessoas, aí eu faria uma reflexão. Porque dificilmente alguém que tem discernimento vai hoje parar para investir muito numa atividade que prejudica pessoas e que não ajude pessoas. Não sei se eu lhe esclareci, Adriano, se qualquer coisa coloque a pergunta aí de novo. Quem mais que tem de pergunta? Como podemos utilizar esses critérios na nossa teática? Já foi, né? Avançando, pode subir um pouquinho, porque aqui tem um computador aqui na frente. Observe que esses critérios nos dão maior lucidez. Como você analisa a participação do amparador nesse momento de nossa escolha evolutiva da profissão? Veja, Sônia, é muito alinhado com isso que o Adriano falou. Muitas vezes as coisas começam a acontecer na nossa vida por indicação e pelo movimento extrafísico que começa a acontecer. É mais ou menos aquilo que nós falamos, né? É o contexto do universo conspirando a nosso favor e trazendo uma informação. Muitas vezes a gente tem uma equipe de amparadores, pensando nessa visão extrafísica, que nos fornecem, nos motivam para fazer tal atividade, mas precisa, antes de tudo, de uma escolha pessoal, de você parar e pensar se aquilo faz sentido, se você teve todos esses aspectos iniciais que têm a ver com você, com a sua autopesquisa, se isso te move para ser atendido. Se isso não acontecer, não tem amparador que lhe motiva para aquilo, porque o primeiro passo é sempre seu. A proatividade é sempre sua, a escolha é sempre sua. Não adianta a gente delegar para ninguém, delegar para um guru, delegar para alguém que vai me dar o direcionamento. Não, faça as suas análises, faça as suas escolhas, e aí o resultado provavelmente vai ser muito positivo. Se a sua principal intenção for, né? Se a sua principal intenção for ajudar, for atuar naquilo que mais lhe move, naquilo que você tem motivação. Espero que eu tenha respondido aí as perguntas e deixo aqui 2 reflexões finais. Que tal você que está aí me ouvindo, se você é internauta, refletir sobre suas escolhas pessoais e profissionais?
levando em conta os seus propósitos de vida, aquilo que te move. O que acha de equilibrar as áreas da vida, aquelas áreas todas que eu fui falando muito rapidamente, e ser mais exitoso em seus objetivos e metas de futuro? Que tal você se mobilizar para ser o grande protagonista da sua vida, não só nesse momento, mas naquilo que vem pela frente? Então, essas são as reflexões. A Sônia agradeceu ali as reflexões, e para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu vou responder aquela pergunta que a Cristina fez no começo. Para quem quiser mais informações sobre esse tema, nós temos um curso chamado Autogestão Existencial, que atua nessas diversas áreas da vida, aí a gente expande as áreas da vida, fala da Proexis, da programação existencial, fala dos papéis evolutivos que você desenvolve, aqueles papéis que nós representamos no dia a dia, fala de saúde, fala de voluntariado, fala de profissão, isso tudo dentro de um curso. Como é uma instituição sem fins lucrativos, nós temos aqui, como é que pagamos os nossos recursos? Nós pagamos uma estrutura dessa na venda de cursos, na venda de livros, é assim que a gente se retroalimenta. Então, sempre nós trazemos alguma informação que desenvolva, que você pode fazer sem mesmo se matricular em um curso, mas se você quiser mais dados, quiser aprofundar, tem aí um curso que fala sobre conciliar essas áreas da vida, como que eu aumento minha produtividade, meu alto desempenho, meu rendimento evolutivo, e como que eu posso usar medidas profiláticas para essas adversidades. O Michel falou, gostaria de recomendar como ferramenta de autopesquisa o livro Descubra Seus Pontos Fortes, da Sextante. Eu não conheço esse livro, Michel, mas me parece interessante, né? Falar como que, para cada um, para aquele aspecto inicial que eu trouxe, ele deve ser, trazer informações que possibilitam melhor compreensão dos pontos fortes. E aí você deu a explicação aí, baseando-se nas pesquisas do Instituto Gallup. Muito legal, não conheço, como eu disse, mas vou pesquisar, porque sempre é material para a gente expandir, para conhecer um pouco mais. E aqui, chegando no final, deixo o meu e-mail pessoal, para quem quiser expandir um pouco mais, entender um pouco mais esse contexto que foi passado. Como eu falei desde o início, a ideia aqui é que você não simplesmente acredite, não entre para a crença, e sim para a prática. Coloque isso em prática, veja se isso faz sentido, e eu deixo o meu e-mail para caso você não concorde com algo que foi dito, para que você traga informação, critique, e a gente pode ampliar muito a nossa discussão. Sejam bem-vindos. Nós temos aqui na Apex um YouTube, um canal do YouTube, canal de programação existencial, que tem várias palestras como essa, com diversos temas que estão lá disponíveis, então basta acessar o YouTube no canal de programação existencial. Temos um Facebook que informa semanalmente sobre as nossas atividades, e fiquem à vontade para entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org, eu acho que não tem aqui, mas a equipe deixa aí digitado para que você tenha mais informações. Pessoal, passamos aqui uns minutinhos, mas eu agradeço a oportunidade, agradeço as perguntas, a disponibilidade de vocês, e quem quiser, quem achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, à medida que estiver ali disponível, já a partir de segunda-feira, você pode compartilhar o vídeo, oferecer para alguém assistir e conhecer um pouco mais sobre o tema. Muito obrigado, até a próxima, e vamos em frente descobrir as nossas metas, nossos objetivos. Um abraço, até mais.